meditar e partilhar um pouco a liturgia deste 29º domingo do tempo comum, aquilo que Deus hoje também diz a cada um de nós. A primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, ela mostra algo muito interessante. Como que Deus, Ele escolhe pessoas, mesmo que elas nem saibam, para ser os seus instrumentos. O rei Ciro é uma dessas pessoas. Ele não conhece Deus, ele não teme a Deus. Ele é o imperador da Pérsia, que é um império longe de Israel. Mas lá na Pérsia tem o povo de Deus exilado, desde a Babilônia. Eles estão 50 anos longe da sua terra, do seu povo, das suas origens. E Deus move o coração de Ciro, o rei da Pérsia, para que o povo possa retornar para a sua casa. Que povo? O povo de Deus, o povo que lhe pertence. Ciro não sabe disto, mas o povo de Deus percebe que o Senhor interviu, que o Senhor intercedeu. Então Deus, Ele se move como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele vai usando pessoas, situações, tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que o temem. Você já fez essa experiência seguinte, de diante de alguma situação, chegar alguém e você dizer, foi Deus que te mandou aqui. Não tem isso? Às vezes acontece, né? Olha, foi Deus que te mandou aqui, eu estou precisando. Percebe como que às vezes a gente nem sabe para onde o Senhor Deus está nos conduzindo, mas é Ele quem está cuidando de alguém lá na frente. É Ele que é o providente, né? Deus cuida de tudo, Deus cuida de todos e de um modo muito especial, Deus cuida daqueles que o temem. Então penso que esse seja um bonito ensinamento que a palavra na primeira leitura, ela também dá para todos nós hoje. Você e eu, podemos ser sem saber, acredito até que já devemos ter sido, instrumentos nas mãos de Deus para ajudar alguém. Assim como alguém um dia já foi instrumento nas mãos dele para chegar ao teu encontro e ser aquilo que você precisava. Sempre é Deus. No Evangelho tentam colocar Jesus em apuros, questionando, a ele se o imposto pago a César é lícito, é justo, deve pagar, não deve pagar. E a resposta de Jesus não é sim ou não. A resposta de Jesus é uma resposta cheia de sabedoria e que devolve a pergunta com uma provocação para pensar, meditar e refletir a vida, seja a vida daqueles que estão perguntando, seja a nossa vida também. O que é de César? Qual que é o símbolo que está por trás, desta palavra, desta imagem? César simboliza, significa todas as coisas que são deste mundo. Aquelas coisas que o tempo um dia irá consumir. Um dia as coisas que temos, elas poderão se acabar e de fato vão ruir, vão entrar e virar poeira, Então, Jesus pergunta qual que é a imagem que está na moeda de troca, moeda de comércio, No tempo dos imperadores, eles cunhavam na moeda do seu império a sua face, para saber até onde que o império vai. Onde tem moeda circulando com a imagem do imperador, aquele território pertence àquele imperador. Então Jesus, ele pede para alguém dar uma moeda, mostrar uma moeda, de quem a imagem é de César. Então, para dizer, as coisas que são de César a César, as coisas que são deste mundo a este mundo, Aquilo que é dever e compromisso nosso, civil, social, enfim, a este mundo. Agora, Jesus acrescenta algo que não foi pedido para ele. Pediram sobre o imposto a César. E ele diz, olha, se é de César, dá para César. Mas acrescenta algo importante, fundamental e decisivo na nossa vida. E a Deus o que é de Deus. Ele acrescenta isto. E a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte:
onde que Deus inscreveu a sua imagem? E quando que a gente vai ao livro do Gênesis, o relato da criação diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem, imagem e semelhança. Então, as coisas deste mundo são os homens que cunham, imagens. Somos nós que decidimos a quem damos as coisas daqui. Se a gente vai dar o dinheiro para a caridade ou para a corrupção, para a ganância, somos nós quem decidimos isto. Se nós vamos partilhar um pouco do excesso que temos ou guardar ainda mais, somos nós que decidimos isto. Se a gente vai se preocupar de uma forma ou de outra com as coisas que temos, somos nós que decidimos isso. Se vamos ser desse jeito ou daquele, com as coisas que a gente mesmo cunha imagens. Agora tem uma realidade na qual foi Deus quem cunhou a imagem, você e eu. A Deus o que é de Deus. Se a imagem diz a quem pertence, as coisas de César pertencem a César, quem tem a imagem de Deus pertence a bingo. Agora a pergunta seguinte é, na nossa vida, na tua, na minha vida, o que já é de Deus e o que ainda não pertence a Ele? Essa pergunta decide muita coisa. A resposta que a gente der para ela decide muita coisa na nossa vida. Decide santidade ou decide perversidade, perdição? Decide conversão ou decide outros caminhos? Decide felicidade plena, alegria, vida realizada, ou decide às vezes uma vida sem paz no coração. Por quê? Porque se aquilo que é de Deus, você e eu, nós dermos a César, ai. A vocação ao matrimônio, a vida conjugal, quem a vive, de quem é esta vocação, a quem pertence isso? A Deus. Agora, se o matrimônio é dado às coisas do mundo, se perde. Se eu não me dou a Deus sendo padre, só ser padre não resolve as coisas. Para ser padre não basta ser ordenado, diz o venerável padre Aloísio Boing. Se eu não dou a Deus o que pertence a Ele, César vai tomar. As coisas de Deus vão tomando. Essas crianças hoje, junto com aquelas que já são, estão dando a Deus um tempo da vida. Que bonito! Que exemplo, que testemunho! Que oportunidade de irem crescendo, desde já, com a ajuda e o auxílio dos pais, nas coisas que são de Deus. Catequese é de Deus. E, meu Deus, quanta desculpa para não ir, para não participar, para não fazer, porque não sei o quê, porque é tanta exigência. Não sei se está aqui, mas esses dias veio por azar deles, Jane? Eu estava passando na secretaria, um casal que quer batizar os seus filhos, e a Jane explicando o que precisa, e, mas quanta coisa e tal. Padre, passei ali na hora. Falei, meu filho, para ir para o céu? É exigente, não é assim? Então, aquilo que é de Deus, a Deus. A nossa vida. Quer dizer, se tudo o que a gente faz, pensa, deseja, sonha, realiza, sabe? Se tudo aquilo que a gente faz é possível de ser oferecido a Deus, a nossa vida vai pertencendo a quem de fato ela é. Eu me pergunto assim, olha, igreja cheia hoje, dá uma tremedeira na perna, porque é bastante gente, dá uma alegria no coração, e eu será que vieram para missa ou para comer pastel? Se vieram para comer pastel, vai ter pastel todo sábado. Mas por que não sempre? Mas por que não toda semana 1 hora? Para Deus. Porque pertence a Ele, e se não for dele, vai ser de alguém. Querido pai, querida mãe, o tempo, e assim eu vou concluindo, o tempo que tu gasta com os teus filhos, queridos casais, o tempo que vocês gastam um com o outro, esse tempo é carregado de eternidade. O tempo que tu gasta com o celular é carregado de quê? O tempo que a gente gasta rezando pertence a Deus, é dele.
O tempo que a gente gasta fazendo fofoca, ciúme, briga, inveja, rixa, pertence a quem? Jesus é muito sábio, é mestre. Ele nos leva a coisas muito profundas na vida, escolhas, decisões. A quem pertence o quê? Na nossa vida. Um instante de silêncio. Silêncio é produtivo, é fecundo, para que cada um possa também acolher essa palavra, deixar ela iluminar tua vida, tuas escolhas. O que já é de Deus e o que ainda precisa pertencer a Ele. Rezemos e refletimos um instante na nossa oração pessoal.